Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que também se interessa pelos mapas conceituais e busca conhecer novas maneiras de utilizá-lo em sua rotina. A cada episódio, sempre um convidado especial que compartilha com a gente um pouco da sua prática com os mapas conceituais. Eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados. E no episódio de hoje, vamos falar sobre mapas conceituais na educação continuada em ambiente hospitalar. Isso já despertou o seu interesse? Fica ligado, fica ligada nesse episódio, porque eu converso agora com a enfermeira Estela Silva, que trabalha com esse tema no Hospital AC Camargo, em São Paulo, e você vai se surpreender com mais uma possibilidade de uso dos mapas conceituais. Bom, então neste momento eu apresento um pouco mais a Estela, e ela é especialista em oncologia, mestranda em educação e saúde pelo programa do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, o CDES, da Unifesp de São Paulo, e trabalha há 7 anos na educação continuada. Estela, antes de qualquer coisa, muito obrigada pelo aceite e vamos então começar o nosso bate-papo. Considerando a sua formação, em qual momento você conhece o mapa conceitual? Olá, Marília, é uma satisfação muito grande, né, estar aqui conversando com você também. Já quero agradecer o convite e dizer que é um prazer muito grande falar sobre esse assunto. E você fez uma pergunta muito importante, que é o início do conhecimento, né? O primeiro contato que eu tive com essa ferramenta, né, do mapa conceitual foi através de necessidades de educar o adulto em alguns protocolos que nós temos lá na instituição onde eu trabalho. É uma instituição que ela é referência em oncologia, e muitas vezes quando a gente fala da palavra protocolo, né, para os funcionários, né, as pessoas que estão ingressando na instituição, e mesmo alunos, porque a gente acaba trabalhando bastante com alunos, residentes e estagiários em enfermagem, causa um certo temor, um certo repúdio, né? Porque são muitos os pontos a serem observados que são necessários para você ali ter uma tomada ali de decisão quanto ao cuidado desse paciente. Então, o primeiro contato foi realmente atuando aí na educação continuada. Já trabalhei com adulto e com criança, e para mim foi muito importante esse primeiro contato quanto à aplicabilidade. Na verdade, eu conheci a ferramenta, mas eu tive a oportunidade de aplicar quando realmente eu fui para essa parte educacional. Ah, legal. E como que surgiu então essa ideia de aplicar na educação continuada os mapas conceituais assim dentro desse ambiente hospitalar que você tem? Então, como eu te falei, né, nós tínhamos na época alguns temas importantes sobre novos protocolos que estavam sendo implementados na instituição, a questão, né, das certificações. E um desses temas era bem desafiador devido ao grande conteúdo que era a classificação das lesões de pele, que uma das 6 metas internacionais quanto à segurança do paciente é o protocolo, né, que previne essas lesões de pele. Então, por exemplo, eles tinham que conhecer ali como classificar essas lesões, como evitar, qual a conduta a tomar quanto à prevenção, ou se a lesão estivesse instalada, né, que é no caso aí a ferida. Então o conteúdo ele era muito robusto e nós tínhamos que fazer com que fizesse sentido para esse funcionário de enfermagem, né, de nível médio e até os graduados, né, como eles aplicariam todo aquele conteúdo na prática. Então, na época, a gente optou por utilizar o mapa conceitual. E logo, eu como tutora também da residência de enfermagem, veio o desafio aí dos treinamentos daquele graduando, né, que ingressa aí na residência e não tem muito conhecimento voltado à oncologia, e aí o desafio é grande quando você pensa na especificidade da patologia
para também estar passando para esse aluno tanto a patologia quanto os protocolos de tratamento. Nossa, muito interessante, viu, Estela? É bem diferente da rotina que eu e tantos outros colegas já vivenciam. Bom, você pode dar mais exemplos, assim, para além desses, né? Você já falou vários itens aí, mas você pode falar um pouco mais sobre essa aplicação de mapa conceitual na sua rotina? Então, Marília, hoje nós temos algumas ferramentas eh, na internet que facilitam o uso, mas na época, eu vou te dar um exemplo, né, de um treinamento então, que a gente fez sobre a classificação das lesões. Então, nós fizemos um método chamado esqueleto, né, esqueleto estacionamento, onde a gente tinha o conceito, né, do que era lesão, a definição do que era lesão, e ali a gente montava um pequeno esqueleto e trazia depois as classificações, com baixo risco, médio risco, risco alto e risco altíssimo. E ali aquele estudante, né, aquele funcionário que trazia o conteúdo, ele acabava colocando o que ele tinha absorvido, né, desse conteúdo, somando ao seu conhecimento, né, que ele já tinha ali da assistência, e acrescentando novos protocolos, novos passos, né, que o protocolo exigia com que fosse aplicado ali naquele momento, como no caso, por exemplo, o paciente com risco altíssimo, na época a gente fazia a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, e de repente nós introduzimos um colchão que a gente chama de colchão pneumático. Então, era uma ação nova que iria somar junto às ações que eles já estavam aplicando no dia a dia, mas tinha que estar inserindo essa nova conduta, né, no caso o colchão pneumático, para que esse paciente ele tivesse um tratamento mais eficaz quanto à reabilitação daquela pele, né? Então, foi muito importante porque muitas coisas entraram, não só referente aos insumos, mas muitos curativos novos. E às vezes são tantos produtos que tem no mercado que às vezes confunde muito a cabeça do profissional do que ele vai utilizar ali naquele momento, principalmente para o enfermeiro, que era muito importante, que era o principal personagem, né, o principal profissional que estaria ali prescrevendo aquela conduta ali para os técnicos. Então, esse foi um exemplo, foi um desafio muito grande, e a gente viu depois da avaliação, né, porque a gente faz a avaliação de eficácia, o quanto repercutiu, né, de uma forma positiva, quanto à deshospitalização desse paciente e principalmente na prevenção. Então, foi muito bacana trabalhar com esse protocolo, né, utilizando o mapa conceitual. E naquela época nós fizemos através do nosso fit mesmo, né? Foi impresso o esqueleto, né, um comecinho, e eles tinham que fazer a ligação do novo conhecimento do protocolo com aquilo que já tinha de rotina no hospital. Nossa, muito interessante. Enquanto você falava, me veio na cabeça o seguinte: o mapa ele foi utilizado como essa ferramenta para verificar, né, se esse conhecimento de fato ele existia, se ele estava ali solidificado na estrutura cognitiva da pessoa, né, e também como uma ferramenta de tomada de decisão, né, porque a pessoa tinha que ter ciência, né, de qual caminho seguir, né, para poder ter todo esse êxito em torno do paciente, certo? É isso mesmo? Exatamente, Marília. E o desafio maior, né, também a questão, assim, como a gente trabalha com várias gerações, né, pessoas jovens, pessoas que já estão há mais tempo ali na profissão,
Então, no começo eles tiveram, assim, uma certa estranheza, né. Aqueles que não tinham, assim, muito contato e que nunca ouviram falar dessa ferramenta. Então, isso para eles, foi, como um mapa mesmo, um mapa de conduta direcionando o que eu preciso fazer e conciliando com o resultado esperado. Realmente, a aplicabilidade dele na assistência para o entendimento, quando a gente pensa em resolutividade, em iniciativa, né, de condutas, né, somando ao resultado daquilo que eu quero, então, ele acaba sendo uma ferramenta muito grande para direcionar as ideias, direcionar a assistência e fazer com que o protocolo ele também seja uma ferramenta vista de uma forma muito positiva, né, assegurar à instituição, o próprio funcionário, né, que está ali nos cuidados ao paciente, que hoje a gente vê que existem, muitos processos, né, referente a lesões de pele, e o hospital acaba também tendo um prejuízo muito grande, e pensando também principalmente no prejuízo daquele paciente que está ali já cuidando de uma patologia e de repente surge, uma lesão que poderia ser uma lesão prevenida, né. Então realmente o mapa conceitual, ele facilita, porque as pessoas elas, acabam sendo estimuladas, né, através, né, da sua cognição, a colocar ali, a pensar de forma racional e não de uma forma mecânica. Então é muito interessante mesmo. Eu acredito que por isso, por essa facilidade de direcionar, né, essa questão do que eu sei e daquilo que eu preciso acrescentar no meu conhecimento, acaba também instigando as pessoas a estudar, a fazer a busca por um conhecimento maior, porque acaba, vendo que o resultado daquela aplicação acaba, fornecendo para o paciente uma condição em que ele não vai aumentar o tempo da sua hospitalização e nem demandar o aumento de horário de trabalho, né, na execução ali da aplicação da enfermagem, porque é melhor prevenir do que remediar, né, Marília? Porque quando o negócio está instalado, aí leva muito mais tempo, né, ali, referente aos curativos e referente aos insumos que são utilizados para recuperar aquela pele. Enquanto você fala, eu fico visualizando um cenário, e aí a minha curiosidade agora é o seguinte: você falou que o público que vocês trabalharam já com mapas conceituais é um público bem heterogêneo, né? Diferentes gerações, né? Você falou. Vocês fizeram algum tipo de avaliação final ali no sentido do uso da ferramenta com esse público, para tentar captar qual a receptividade deles quanto ao uso dessa ferramenta, porque eu fico imaginando ali, será que, né, quantos ali conheciam, já tinham ouvido falar dessa ferramenta? Qual que é a receptividade deles? Como que foi? O pessoal gostou? Achou bom? Achou ruim? Não gostaram muito? Qual que é o que você consegue falar um pouco sobre isso, por favor? Todo o treinamento que a gente faz, a gente tem a avaliação de reação. E a gente verifica o NPS, né, que ele dá um score aí de promotores, detratores, né, e os neutros, e a gente percebeu que teve uma boa aceitabilidade, porque houve uma pequena introdução, a gente não se aprofundou, mesmo porque na época, esses funcionários eles vinham para a sala de aula, e ali a gente distribuía, né, a folha com esse esqueleto, conforme eu te falei, e a gente, para quem não conhecia a ferramenta,
nós fizemos uma introdução assim muito simples, explicando que era uma ligação do conhecimento que eles tinham, junto com o novo conhecimento que nós iríamos passar ali no treinamento. Então, conforme eles foram visualizando, né, os passos do protocolo, por meio do PowerPoint, eles iam anotando os pontos principais, junto com os verbos de ligação e as frases de ligação, fazendo sentido naquele conhecimento, né? Por exemplo, no cuidado do paciente que ele não se mexe na cama. Então, eu teria que mudar de decúbito de 4 em 4 horas, que eles já sabiam, mas estava entrando novo produto com um hidratante, um emoliente ali, que era de meticona. Então, eles tinham que fazer essa mudança de decúbito e aplicar esse de meticona após as trocas de fralda. Poderia tanto ser uma troca, né, com a presença de urina ou de fezes, eles tiravam o excesso e teriam que passar essa compressa que tinha esse produto. Então, isso já era novo. Então, eles ligavam esse conhecimento, a gente falava assim, qual é um dos principais passos, né, que nós temos hoje no protocolo para evitar a ferida, né, para evitar uma lesão por pressão. Aí eles colocavam lá, mudança de decúbito de 4 em 4 horas para os baixo risco. E agora, depois que o paciente fizer as suas eliminações, o que a gente vai utilizar? E aí eles faziam, né, uma ligação, podia colocar a frase que eles naquele momento estavam imaginando, que eles quisessem, ou senão um verbo a gente acabava dando uma dica. Após a evacuação, as trocas de fralda, passar o lenço com dimeticona. Então, eu acredito que na época a aceitabilidade foi grande por essa introdução, né? Porque não adianta você aplicar uma ferramenta sem explicar o que realmente vai acontecer, o objetivo e qual que é a proposta final ali daquela ferramenta. Então, a gente, nessa explicação, a proposta era fazer o mais simples possível e que eles vissem, né, o significado depois de tudo aquilo que eles estavam aprendendo. Então, a gente não chegou assim falando, olha, agora vocês vão fazer um mapa conceitual, porque ele foi criado por Joseph, inspirado lá em David. A gente não fez nada disso. A gente falou que eles iam utilizar os losangos, né, os quadrados, iam fazer ligações. E no final a gente explicava qual era aquela ferramenta. Ó, isso que vocês acabaram de fazer se chama mapa conceitual. É um mapa que vai direcionar, vai mostrar o caminho da mina de ouro para a gente não deixar esse paciente ficar mais tempo internado no hospital. Então, a gente fazia de uma forma um pouco mais leve mesmo, porque a gente tinha muitas pessoas que não tinham contato e nem tinham ouvido falar nessa ferramenta. Então, eu acredito, Marília, que deu muito certo, né? Porque a gente fez uma boa introdução, né? Então, eles acabaram abraçando aí a proposta e a avaliação de reação ela foi muito positiva, né? Alguns colocaram, a gente achou que ia ser difícil, mas a gente conseguiu fazer, mas porque a gente estava ali, numa forma, né, de educação, não para avaliar o que eles estavam, né, o que eles tinham de conhecimento, mas para acrescentar a nova proposta. Essa era a intenção da época. Nossa, quanta riqueza em todo o seu depoimento, né? Nessa experiência que você traz aí do ambiente hospitalar, né? Eu achei assim um máximo. Estela, então, por hora, eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Conceituados pelo seu aceite em participar deste episódio e por compartilhar com a gente, né, mais uma forma de uso dos mapas conceituais também com a nossa audiência. Então, eu vou te devolver a palavra e
você pode fazer aí as suas considerações. Bom, Marília, muito obrigada, né, pelo convite. Para mim foi um prazer enorme estar com você. Agradeço muito também aí, né, a equipe do Conceituados e parabenizo vocês também por essa iniciativa tão importante, né? Porque o mapa ele ajuda muito em vários aspectos, né? No aprendizado, no conceito muito difícil, desafiador, a gente vai escrevendo, vai fazendo a ligação. O cérebro entende, né, esses conhecimentos de forma organizada, e quando a gente consegue essa organização com um conceito, né, um conceito que é mais complexo, que é mais desafiador, a gente percebe o resultado que ele é muito positivo, e isso causa uma satisfação muito grande, porque você sabe fazer e o porquê você está fazendo. Então, muito obrigada. Para mim foi um prazer muito grande mesmo estar aqui com vocês. Legal. E vocês, ouvintes? Obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados e ligadas nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.